Bom dia a todos, obrigado pela presença da imprensa do Seridó. Hoje a gente vai concluir o inquérito relativo à morte de Zaira Cruz, fazer uma rápida introdução da conclusão e depois eu passo a palavra para o nosso regional Dr. Ricardo. Pois bem, houve a conclusão das investigações de tal sorte que promovemos o indiciamento formal de Pedro Inácio pela prática dos crimes em desfavor de Zaira Cruz. Ao término das investigações, conclui-se que Pedro Inácio praticou o crime de feminicídio em desfavor de Zaira. Com o aprofundamento do trabalho investigativo, a gente conseguiu constatar que de fato havia uma relação de afeto, uma relação de proximidade a justificar a tipificação do crime o feminicídio. A prática do ato de ceifar a vida da Zaira Cruz teve relação direta à condição de mulher dela, e em especial a relação de afeto que eles possuíam, muito embora não perene, eventual, mas era uma relação de afeto que já durava meses, talvez anos. Também Pedro Inácio foi indiciado pela prática de crime qualificado por motivo torpe e por asfixia, além de estupro. Essa é uma das questões que restou conclusa ao término das investigações, em especial pelo laudo do ITEP, um trabalho brilhante realizado pela perícia forense do Rio Grande do Norte, de tal sorte que Pedro Inácio também foi indiciado pela prática de estupro em desfavor de Zaira Cruz. Portanto, na conclusão da investigação, a gente promoveu o indiciamento do Pedro Inácio pela prática de estupro e pela prática de homicídio qualificado, em especial o feminicídio. Como todos já sabem, né, tivemos aqui um trabalho brilhante, coordenado por Dr. Leonardo, onde a regional, a DPCIM, deu todo o apoio para que fosse concluído o mais depressa possível, para que essa resposta pudesse estar sendo dada a vocês, à família e à sociedade. Dizer que realmente não foi uma tarefa fácil trabalhar nesse caso, pelas peculiaridades, né, pela comoção geral que causou durante o evento, né, o Carnaval do Caicó, pelo fato também de ser um policial militar envolvido, né, mas nós procuramos pautar o nosso trabalho com imparcialidade e destacar também o trabalho do ITEP, que foi fundamental para o esclarecimento dos fatos. Doutor Leonardo, o estupro que foi confirmado, segundo o laudo do ITEP, ele aconteceu antes da morte da Zaira ou depois? O ITEP aponta isso? Isso, aponta sim. Antes de mais nada, de forma preliminar, eu queria dizer que no tocante à prática do estupro, em homenagem à família e à dor, eu não vou adentrar em minúcias sobre de como se deu. Tecnicamente houve estupro e de fato ele ocorreu antes da morte. O perito foi contundente, espanca qualquer dúvida e qualquer margem de interpretação diversa, no sentido de que houve violência para a prática do ato sexual não consentido e depois houve a prática do homicídio mediante estrangulamento. Doutor, durante o período das investigações, chegou, portanto, a investigar mais alguém na cena do crime? Essa foi uma das linhas iniciais. No trabalho investigativo nada deve ser descartado. Todavia, na conclusão do inquérito, resta bem sedimentado o fato de que somente Pedro estava com Zaira no momento do crime e de que foi ele, portanto, o autor tanto do crime de estupro como do crime de homicídio. Todavia, há ainda uma perícia ao ITEP que nós vamos pedir no sentido de descartar essa possibilidade de um terceiro. Ela, pelo que consta nos autos, está stand-by, digamos assim. A gente acredita que não há um terceiro elemento. Todavia, a perícia, através do perfil genético do material biológico coletado, vai corroborar essa informação. O que há nos autos, pelo manancial de depoimentos, as provas técnicas que a gente conseguiu extrair, é que de fato o crime foi praticado somente por Pedro. O exame toxicológico saiu o resultado também daquela dúvida do possível consumo de drogas ou não? Sim, o toxicológico está concluso. A vítima ela não consumiu nenhum tipo de entorpecente. Apenas estava com embriaguez moderada, típico de um jovem na festa de Carnaval de Caicó. Nada exagerado, de tal sorte que ela estava cônscia, totalmente capaz de entender e inclusive de negar, se determinar a vontade dela de não manter relação sexual com Pedro. Daí a gente acredita, inclusive, que a motivação do crime tenha se desencadeado por causa dessa negativa dela em manter relação sexual com Pedro. Conduta corporal, então, dos dois?
ela foi agredida, ela foi espancada, ela foi bastante machucada e na consumação do ato sexual, inclusive, há vestígios que denotam de que foi não consentido. O senhor chegou a colher o depoimento dele mais alguma outra vez? Ele chegou a falar alguma coisa? Não, a advogada constituída teve acesso aos autos e o inquérito foi remetido à justiça, agora só com o Poder Judiciário. Doutor, é uma história de um dente quebrado ou um dedo quebrado, essa história realmente se configura dentro do inquérito? Na constância da violência em que Zaira sofreu, de fato, ela machucou a boca, provavelmente batendo o rosto dentro do interior do carro e, de fato, machucou um pouco a gengiva. O dente dela, ela estava em processo de reconstituição, eu acho que através o dente havia quebrado antes da festa de carnaval. Então ela usava uma prótese provisória e por isso que quebrou no movimento que ela bateu o rosto. O fato é que a violência não foi a que desencadeou a quebra do dente, mas desencadeou o machucado interno na boca. E isso também consta no laudo do ITEP. É importante destacar que ela, como o doutor Leonardo já falou, possuía várias marcas de agressão pelo corpo, né? Marcas que indicam que talvez até ela tenha tentado sair do veículo no momento em que estava sendo agredida. Nos punhos tinha algum tipo de marca nas mãos dela, enfim? Como eu disse, esses detalhes com relação ao local que ela está lesionada, com relação ao tipo de estupro, eu não vou me imiscuir, porque além de ser uma questão técnica, em respeito à família. Eu acho que esse é o tipo de informação que a gente difundir, reverberar, a nada aproveita. O que a gente pode dizer tecnicamente ela foi espancada, ela foi estuprada e ela foi assassinada. O trabalho da polícia chega ao fim sobre esse caso, depois de uma turbulência, divulgar as informações que atrapalharam até um pouco o trabalho da polícia. Como é que o senhor avalia agora esse momento dessas investigações concluídas pela Polícia Civil? A gente concluiu a parte mais importante da investigação, ainda pequenas diligências a serem conclusas, mas que em nada vai modificar o resultado do procedimento investigativo. E a gente fica agora à disposição, inclusive, do órgão ministerial, através do Ministério Público ou do Judiciário, caso eles queiram requisitar alguma diligência, a gente vai cumprir. Doutor Leonardo, o senhor disse na outra entrevista que ele esperou entrar dentro do local, do prédio, lá onde estava o antigo La Bodeguita. Ou seja, a garota devia estar morta dentro do veículo. Então, assim, houve um planejamento do crime, não que seja do crime no momento, mas do momento de ligar para a polícia, esperar amanhecer o dia, ligar para o 190, acho que ele pensou tudo isso. Na minha conclusão, dentro do relatório de indiciamento, sim, a gente acredita que o crime foi motivado pela negativa dela manter relação sexual com ele, daí o estupro, depois o homicídio, e após o crime, pelos elementos constatados pela perícia técnica, a gente tem convicção de que ele sabia que ela estava morta, e a partir daí ele tentou planejar de alguma forma ludibriar o trabalho investigativo ou tentar refutar a autoria dele. Mas sem êxito, e mais uma vez, o ponto nevrálgico para impulsionar a investigação foi o trabalho brilhante do ITEP, que além das perícias e dos laudos realizados, se dispôs inclusive a dar depoimento a alguns peritos para a gente, e ele foi muito contundente técnico no sentido de que a causa da morte não poderia ser outra no caso concreto. Foi minucioso em apontar quais seriam as características que estariam na vítima caso a morte tivesse advindo de uma outra causa qualquer, de tal sorte que ficou muito bem delimitado o homicídio mediante estrangulamento. No momento que o senhor pediu a prisão preventiva do suspeito, do acusado, a Polícia Civil naquele momento já estava convicta que realmente era o Pedro? Sim, a gente, inclusive uma das elementares de uma medida cautelar dessa natureza, medida cautelar de constrição da liberdade, é ter elementos veementes de autoria e de materialidade delitiva. E, para além disso, ter convicção, pelo menos isso foi o que a gente tentou lastrear na representação, de que era imprescindível para o caso concreto, para a manutenção da ordem pública e para garantir o sucesso da instrução processual penal.